Olá, meus irmãos, tudo bem? É um grande privilégio poder estar aqui falando com vocês. É a primeira oportunidade que eu tenho aqui de poder fazer essa edificação e de agradecer imensamente e poder ser usado por Deus para poder trazer uma palavra hoje. Queria falar com os irmãos sobre fé e confiança em Deus. Na palavra de Deus, em Esdras 21, 23, eu vou ler para os irmãos, fala justamente dessa passagem de Esdras. Então, apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Meus irmãos, a passagem de Esdras fala justamente... Esdras foi um escriba, né? Com muito conhecimento da lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus a Israel. E eles tinham que sair de onde eles estavam e voltar para a sua terra. Muito bem. Mas aí começa essa nossa dependência de Deus. Nós devemos depender e descansar em Deus. Se nós não fizermos isso, fizermos da nossa própria mão, a coisa não vai bem. Nunca vai bem. Se nós não deixarmos Deus agir na nossa vida, seguir essa caminhada conosco, a coisa fica difícil, né? Quando o rei perguntou a Esdras se ele precisava de um exército, como diz na palavra, para seguir a sua jornada, como que ele ia falar? Como é que ele ia? E a jornada era grande, era sair da Babilônia para a terra de Israel. Como que ele ia falar, sim, eu quero exército, se ele sempre ensinou ao rei que ele deveria depender de Deus? Mas tem uma coisa importante. A Bíblia nos mostra nessa passagem que nós devemos confiar e depositar em Deus a nossa confiança e esperança através daquilo que é o que o cristão deve fazer, que é o quê? O jejum, a leitura da palavra e a oração diária. Isso tem que ser um hábito. Eu não devo, está tudo bem, quando está tudo bem, não preciso orar. Negativo. A oração ela tem que ser algo diário, a oração tem que ser algo em comunhão com Deus. Se nós não tivermos essa aproximação com Deus, essa oração diária, nós não conseguiremos ouvir a Deus. E a Bíblia nos mostra na passagem de Esdras justamente o que? Após jejuar, após aguardar, após se aquietar, Deus falou. E aí fala o seguinte, em Esdras 8:31, fala que diz que assim que Deus confirmou no coração de Esdras, ele deu a ordem ao povo, partiu em sua jornada, pois a boa mão do Senhor nos acompanhou e nos livrou de todos os inimigos, e nem um fio de cabelo ficou pelo caminho. Eles levaram ouro, levaram prata, levaram tudo que o Nabucodonosor tirou deles, levaram de volta. E nessa jornada, que não foi pequena, muitos e muitos saqueadores tentaram, mas não chegaram nem perto, porque a boa mão de Deus estava com eles. Muito bem. Se você que está nos assistindo puder parar para pensar um pouco, ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a oportunidade é agora, não é depois, não é amanhã. Uma hora eu faço isso. Não é. A hora é agora. A hora de convidar Jesus para ir com você na tua jornada é agora. E se você me permite, meu irmão, eu gostaria de orar contigo agora. Você pode baixar os seus olhos comigo? Vamos orar? Senhor, eu sozinho eu não consigo. Mas com o Senhor eu posso ir muito longe. Eu agora aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, é simples assim. Essa mudança tem que começar de dentro para fora.
Não é do dia para a noite, não é a partir de agora que você aceitou a Jesus que tudo vai mudar na sua vida, é um processo. É por isso que o jejum, a oração diária, a leitura da palavra tem que ser constante. Mas assim, eu gostaria que você, a partir de já, possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já convidou o Senhor para ser parte da sua vida, eu quero te fazer só uma pergunta. Quantas vezes, se você parar para pensar, a partir do momento que você convida Jesus para estar na tua jornada, quantas e quantas vezes Deus já te livrou de algum perigo, de algum problema, e muitas vezes a gente não para ver. Quantas vezes o ladrão tentou entrar na sua casa e ele se deparou com um monte de anjos te protegendo? Quantas vezes isso aconteceu, de alguém querer roubar o seu carro e chegar ali, opa, não vou roubar não, parece que, nossa, e não consegue, porque Deus está na tua jornada, Deus está te acompanhando. Eu queria te fazer desde já, né, a gente tem que ter esse costume de passar adiante para exercer a fé cristã, é dar o testemunho. E eu queria já te dar um testemunho desde já. Eu fui diagnosticado com hepatite C há um tempo atrás. Foi um diagnóstico duro, foi algo difícil, mas eu estava numa célula, e veja a importância de você participar de uma célula, de você estar no corpo da igreja. Eu estava numa célula quando um irmão falou, Deus falou comigo, eu quero orar com você. Nesse momento, eu aceitei, eu me ajoelhei, ele orou comigo, que Deus o tocou. E depois da oração, depois que acabou a célula, a Tati, que é minha esposa, ela perguntou, você tem fé que Deus te curou? Eu falei, eu tenho, eu recebo isso. E o diagnóstico veio, eu fiz todo o procedimento que os médicos me mandaram fazer, e Deus me livrou sem tomar uma única gota de remédio. Isso, meus irmãos, já fazem 13 anos. E a minha vida seguiu, eu testemunhei isso, estou testemunhando agora para vocês. Mas Deus, Ele nos dá aprovações na vida. Não é porque você aceitou a Jesus que a sua vida não vai acontecer nada. Acontece. Acontece porque as provações, elas vêm. Né? Certa vez eu vi uma pregação que falava assim, um professor levou os alunos a um ourives, né? que faz joias e tal, e eles perguntaram, quando você percebe que a purificação desse metal, seja ele ouro ou prata, está pronto para você moldar essa joia? Ele fala, quando eu consigo me ver através dela. Quando as pessoas conseguem ver Jesus através da sua vida, ou mesmo quando você consegue sentir Jesus falando contigo, é quando você começou a ter mais comunhão com Deus. Recentemente eu tive outro diagnóstico. Eu falo assim, o diagnóstico foi de câncer, realmente. Mas Deus já me falou, você vai testemunhar mais essa cura. Porque o testemunho, ele move as pessoas, ele move a fé da igreja. Vou fazer os procedimentos que a medicina tem, porque afinal de contas, Deus colocou a medicina para isso. Mas eu já tenho a plena certeza de que esse diagnóstico não é mais meu. Portanto, meus irmãos, nós temos que mover a fé, mas nós temos que ter a certeza que Jesus está no nosso caminho. A fé e a confiança em Deus tem que ser constante. Não é só nas horas boas, mas em todas as horas da nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais do que pedir, Pai, eu quero agradecer, meu Pai, pelo grande privilégio de sermos seus filhos e de desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Pedimos que o Senhor nos use e nos capacite para ganhar vidas e almas para o Senhor, pregando o evangelho da salvação, a cura para as nossas almas e para a nossa saúde. Que o Senhor possa estar sempre conosco em nossa jornada. Que o Senhor continue nos guardando diante das adversidades e maldades desse mundo doente, mas que possamos sempre ter a certeza e a fé de que sabemos para onde iremos quando o Senhor vier nos buscar, e que com o Senhor estaremos protegidos do perigo, da doença, do engano e do mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
Que Deus te abençoe, que Deus continue dirigindo a sua vida e cuidando de todos os seus familiares e que tudo vá bem em sua casa. Deus abençoe.